Amado e amada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de fé. Hoje nós vamos falar sobre um tema que parece simples, mas toca o coração de muita gente, o sonho de comprar um carro, uma moto, ou até trocar o veículo que já tem. Talvez esse seja o desejo do seu coração hoje. Você olha para a garagem e vê aquele carro antigo, aquela moto que já serviu por tanto tempo e sente vontade de conquistar algo melhor. Não por vaidade, não por ostentação, mas porque você quer conforto, segurança, dignidade, quer poder ir e vir com tranquilidade, levar sua família, trabalhar, servir a Deus com mais facilidade. E o mais bonito é que Deus se importa com esses detalhes da sua vida. Ele não é apenas o Deus dos milagres espirituais, ele também é o Deus das realizações práticas. O Deus que abre portas onde não há saída. O Deus que dá direção, sabedoria e provisão para que cada sonho se torne realidade. Talvez alguém já tenha dito a você que sonhar é perda de tempo, que não vale a pena pedir a Deus algo material, mas a palavra diz em Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não condena os sonhos, Ele só quer ser parte deles. Quando o seu sonho nasce da comunhão com Ele, deixa de ser capricho e se torna propósito. Talvez você sonhe em comprar o primeiro carro, porque precisa trabalhar longe, levar os filhos à escola, ou ter mais liberdade. Talvez você já tenha um veículo, mas quer trocar, quer algo mais confiável, mais novo, que não te deixe na estrada, e tudo isso é legítimo. Deus conhece o seu coração, Ele vê o seu esforço, às vezes em que você saiu de casa a pé, debaixo de sol ou chuva, pedindo a Ele uma oportunidade. Ele vê quando você faz planos e calcula, mas o dinheiro não dá. Ele sabe quando você pensa, será que um dia vou conseguir? E é aí que entra o poder da fé. Porque o milagre financeiro não começa com dinheiro menos. Começa com fé, entrega e obediência. Quando você decide colocar Deus no centro dos seus planos, algo muda dentro de você. Você deixa de correr atrás do sonho e passa a caminhar com um Deus que realiza sonhos. A Bíblia diz em Provérbios 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão estabelecidos. Isso significa que antes de tentar resolver com as próprias mãos, você entrega nas mãos dele. Antes de ir ao banco, você dobra o joelho. Antes de fechar um negócio, você busca direção em oração. Porque Deus não quer apenas te dar um carro ou uma moto, Ele quer te dar paz no processo, sabedoria na escolha e bênção no resultado. Talvez você já tenha passado por frustrações. Já tentou financiar, já deu entrada, já foi recusado e ficou desanimado. Mas escute, o não de ontem pode ser a preparação para o sim de Deus amanhã. Deus não esqueceu o seu pedido. Ele está trabalhando nos bastidores, organizando as circunstâncias, alinhando oportunidades e preparando o tempo certo para liberar a bênção. Por isso, não desanime, continue crendo, continue orando, continue semeando, porque o mesmo Deus que te sustentou até aqui é o mesmo que vai te abençoar na próxima conquista. E quando chegar o momento certo, você vai olhar para trás e entender que tudo fez sentido, que cada atraso foi proteção, que cada porta fechada foi livramento, que cada espera foi um treinamento para o milagre que estava por vir. Hoje o Senhor te convida a sonhar novamente, a colocar diante dele esse desejo que parece pequeno, mas que ele vê como importante, porque quando você entrega os seus sonhos ao Criador, ele transforma o desejo do seu coração em um testemunho de fé. E se você crê que Deus é capaz de abrir portas até onde não há parede, diga em voz alta, Senhor, eu confio nos teus planos, o meu sonho está em tuas mãos. Essa declaração é o primeiro passo, o primeiro ato de fé e é o começo de uma jornada de provisão que vai te surpreender. Amado e amada, há algo muito importante que precisamos entender. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Às vezes, nós queremos que o milagre aconteça hoje, que a bênção chegue agora, que a chave seja entregue de imediato, mas o Senhor trabalha em um tempo perfeito e Ele nunca se atrasa. Pode parecer que as coisas estão demorando, que o sonho de comprar ou trocar seu carro ou moto está distante, que o dinheiro nunca sobra, que as portas estão todas fechadas, mas a palavra garante em Abacuque capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o,
porque certamente virá. Não tardará. Deus está dizendo: aguenta firme, porque a promessa está a caminho. Talvez hoje você esteja vivendo o tempo da preparação, o tempo de ser lapidado, o tempo em que Deus está te ensinando a confiar nele, mesmo quando não há sinal de mudança, e é nesse tempo que a fé é fortalecida. Quando tudo parece parado, é quando o céu está em movimento. Enquanto você ora, Deus está alinhando o favor. Enquanto você trabalha, Deus está preparando a provisão. Enquanto você se mantém fiel, Ele está abrindo caminhos que você ainda não consegue ver. O inimigo tenta usar a espera para plantar dúvida. Ele sussurra que você nunca vai conseguir, que é melhor desistir, que é impossível. Mas a palavra responde em Filipenses 4, versículo 19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Essa promessa é viva e atual. Não importa o valor do veículo, não importa quanto falta, não importa a situação do país, Deus é maior do que as circunstâncias. Ele é o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, que tirou água da rocha, que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Se ele foi capaz de fazer isso, por que não poderia abrir uma porta de provisão para você? Talvez você esteja com dívidas, talvez esteja desempregado, talvez o orçamento esteja apertado, mas o Senhor está dizendo agora: confie em mim, porque eu sou o teu provedor. Deus não se limita às condições do mundo. Ele cria caminhos onde não há estrada. Ele pode usar pessoas, oportunidades, promoções inesperadas, até situações improváveis, para liberar o recurso que você precisa. Mas lembre-se, a bênção vem acompanhada de propósito. Deus ele não quer apenas te dar um carro ou uma moto nova. Ele quer que isso sirva como instrumento da sua glória. Talvez esse veículo vá te ajudar a levar pessoas à igreja, visitar famílias, buscar irmãos e trabalhar com dignidade, ou simplesmente viver com mais segurança. Quando o sonho tem propósito, o céu se move com favor. Por isso, não deseje apenas o bem material, deseje o que ele pode representar na sua caminhada espiritual. Se você já tem um carro ou uma moto e sente o desejo de trocar, não se culpe por isso. Deus também é o Deus do novo. Ele renova, ele restaura, ele prospera, mas ele quer que o seu coração permaneça grato mesmo antes da conquista. Porque gratidão antes da vitória é sinal de maturidade espiritual. Diga em fé: Senhor, mesmo sem ver ainda, eu já te agradeço pela bênção que está vindo. Esse tipo de fé move o coração de Deus. É a fé que não depende de resultados, mas dá confiança no caráter dele. Você pode ainda não ter o documento nas mãos, pode não ter a chave no bolso, pode não ter o valor na conta, mas já pode ter a certeza no espírito de que Deus vai agir. O tempo da promessa não é o tempo do desespero, é o tempo da preparação. Enquanto o mundo se desespera, o crente espera. Enquanto outros reclamam, o crente declara. Enquanto muitos desistem, o crente confia. E é nessa confiança que o milagre floresce. Deus te diz hoje: eu sou o teu sustento, eu sou o teu provedor. Eu sou quem abre e ninguém fecha. O mesmo Deus que te sustentou até agora não vai te deixar a pé. O mesmo Deus que te deu forças para sonhar vai te dar condição para realizar. E quando isso acontecer, não será apenas sobre um carro novo, será sobre a fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. Por isso, se você crê, diga em voz alta com fé: o tempo de Deus é perfeito e a provisão vem do céu. Essa declaração é a chave que destrava a sua esperança. É a lembrança de que, enquanto você confia, Deus trabalha. Amado e amada, existe uma chave espiritual que destrava a provisão de Deus. Uma chave que abre portas, muda cenários e faz o impossível acontecer. E essa chave se chama fé acompanhada de atitude e generosidade. Muitos acreditam que fé é apenas esperar sentado, mas fé verdadeira é agir crendo que Deus vai agir junto. É se mover mesmo sem ver o caminho completo, confiando que, passo a passo, o Senhor vai providenciar o que falta. A palavra diz em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Isso quer dizer que orar é importante, crer é essencial, mas também é preciso agir em fé. Quando você começa
a organizar suas finanças, quando decide sair das dívidas, quando se propõe a poupar, quando busca a orientação de Deus antes de qualquer compra, você está mostrando que sua fé é viva, não teórica. E é nessa fé viva que os milagres financeiros acontecem. Deus não abençoa a pressa, mas abençoa o planejamento. Ele não responde o desespero, mas responde a confiança. Ele não multiplica o desperdício, mas multiplica o esforço e a fidelidade. Talvez o seu sonho de ter ou trocar um carro pareça distante porque os recursos são poucos, mas lembre-se, Deus não precisa de muito para fazer muito. Ele multiplicou o azeite de uma viúva que só tinha uma botija. Ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E se você entregar o pouco que tem nas mãos de Deus, Ele fará transbordar. A Bíblia diz em Lucas 6, versículo 38, Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. A generosidade é uma semente espiritual. Quando você ajuda alguém, quando oferta, quando abençoa um irmão, quando contribui na casa de Deus, você está semeando em um terreno fértil, o terreno da providência divina. Não é sobre comprar a bênção, é sobre manifestar fé por meio da generosidade. Quem aprende a confiar que Deus é a fonte, nunca teme ficar sem recurso. O inimigo tenta te convencer de que você precisa segurar tudo, acumular, se fechar, porque tem medo de faltar. Mas a fé verdadeira abre as mãos, porque sabe que o Deus que dá é o mesmo que repõe. E às vezes, a provisão que você está pedindo está apenas esperando a sua atitude de fé. Talvez Deus esteja dizendo, seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Seja fiel nos pequenos compromissos. Pague o que deve. Planeje suas finanças, organize seu orçamento e coloque o Senhor no centro de cada decisão. Porque o que atrai a bênção financeira não é esperteza, é obediência. Deus não quer apenas te dar um carro ou uma moto nova a menos, Ele quer te ensinar a administrar a bênção sem perder a paz. Porque o que vem de Deus não traz peso, não traz dívida impagável, não traz desespero. A Bíblia diz em Provérbios 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Isso significa que quando for o tempo certo e quando a sua vida estiver alinhada ao propósito certo, a conquista virá sem sofrimento, sem confusão, sem ansiedade. Deus vai fazer o impossível parecer natural. O valor que você achava inalcançável será ajustado. O crédito que você achava impossível será liberado. O veículo que parecia distante será alcançado com tranquilidade e você vai dizer, foi Deus quem fez. Mas Ele quer que você esteja preparado para reconhecer a origem da bênção, porque o mesmo Deus que abençoa, sustenta. Então, ao receber, lembre-se de agradecer. Ao conquistar, lembre-se de testemunhar. E ao desfrutar, lembre-se de usar a bênção para o bem. Porque quando o carro ou a moto que você conquistar se tornar instrumento de bênção, seja para levar alguém à igreja, ajudar uma família, visitar alguém em necessidade, ou simplesmente ser um reflexo da fidelidade de Deus, essa conquista se torna sagrada. Não é apenas um bem material, é um altar de gratidão sobre rodas. Hoje, Deus ele está te ensinando que prosperar é uma consequência da fidelidade, que sonhar não é pecado, e que desejar o melhor não é errado, desde que o coração permaneça grato e dependente. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir o caminho da sua vitória financeira. Ele pode te conduzir até o veículo certo, no momento certo, com o recurso certo. E quando isso acontecer, você não vai se orgulhar, você vai se emocionar, porque saberá que foi Ele. Por isso, diga em voz alta, com fé, Senhor, eu creio na Tua provisão. Eu ajo com fé e confio no Teu tempo. Essa é a atitude que o céu reconhece. Porque quem se move em fé, move o coração de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com um coração cheio de fé e esperança. Porque sabemos que o Senhor é o Deus da provisão, aquele que abre portas onde não há saída, aquele que transforma impossibilidades em testemunhos e realiza sonhos que pareciam distantes.
Pai querido, hoje queremos consagrar a Ti todos os projetos e desejos que estão no coração do Teu povo, especialmente aqueles que têm sonhado em adquirir, trocar ou conquistar um veículo, seja um carro, seja uma moto, seja um meio de transporte que traga dignidade, segurança e liberdade para o dia a dia. Tu sabes, Senhor, quantas vezes essas pessoas olharam para a conta, para o orçamento apertado, para as dívidas e sentiram o coração apertar, pensando que talvez nunca conseguiriam. Tu sabes quantas vezes a fé foi provada, quantas vezes o desânimo tentou vencer, quantas vezes a esperança se enfraqueceu diante das dificuldades financeiras. Mas nós cremos, Pai, que o Teu poder é maior do que qualquer cálculo humano, que a Tua provisão não depende do saldo no banco, mas do propósito que o Senhor tem para cada vida. A Tua palavra declara em Deuteronômio 28 que o Senhor abençoará a saída e a entrada do Teu povo, e que seremos cabeça e não cauda, que emprestaremos e não tomaremos emprestado. Essa promessa é viva, é atual, é real, e nós a recebemos hoje em nome de Jesus. Toma, Senhor, nas Tuas mãos, cada projeto, cada sonho, cada pedido que foi feito com sinceridade, que o Teu Espírito Santo conduza cada decisão. Que haja sabedoria para planejar, paciência para esperar, o tempo certo e fé para agir quando o Senhor disser agora. Pai, pedimos que o Senhor remova os impedimentos invisíveis que têm bloqueado o avanço dos Teus filhos. Se há portas que precisam se abrir, abre-as com Teu poder. Se há documentos travados, libera. Se há crédito negado, prepara uma nova oportunidade. Se há pessoas que precisam ser instrumentos dessa bênção, toca nelas agora. Que tudo se alinhe conforme a Tua vontade, porque quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Pedimos também, Senhor, que abençoes os que já têm um veículo, mas que desejam troquelô por um mais novo, mais seguro ou mais adequado às suas necessidades. Que esse desejo não nasça da vaidade, mas da gratidão e do desejo de continuar avançando com excelência. Mostra, Pai, que prosperar em Ti é uma forma de glorificar o Teu nome, que crescer é testemunhar a fidelidade de um Deus que cuida até dos detalhes. Pai querido, derrama provisão sobrenatural, que portas de emprego se abram, que promoções aconteçam, que negócios prosperem, que oportunidades surjam onde parecia não haver saída, que cada esforço seja recompensado e que cada semente plantada em fé frutifique em abundância. Tu és o Deus que transforma pouco em muito, e nós declaramos que a Tua graça será suficiente para realizar o impossível. Senhor, eu também oro para que, quando a bênção chegar, haja sabedoria no uso. Que ninguém se perca na conquista, que ninguém se afaste da Tua presença por causa da prosperidade, que cada carro, cada moto, cada veículo adquirido seja consagrado a Ti e se torne instrumento do Teu propósito. Que através dessas conquistas o Teu povo possa servir melhor, ir mais longe, alcançar mais pessoas, viver com mais dignidade e testemunhar que foi o Senhor quem fez. E se neste momento alguém está chorando porque não vê saída, Espírito Santo, consola esse coração. Mostra que o tempo da espera é também o tempo da construção. Mostra que nada está perdido, que o Teu plano é maior, que o Teu relógio é perfeito e que o milagre financeiro que parece demorado já está sendo preparado nos bastidores do céu. Nós Te agradecemos, Senhor, não apenas pela bênção que virá, mas pela fé que já está sendo fortalecida agora. Agradecemos porque sabemos que enquanto oramos, o Teu poder está em movimento, abrindo caminhos, tocando corações, movendo recursos e estabelecendo o sobrenatural. Em nome de Jesus, nós declaramos que, sobre a vida de cada pessoa que ora agora, há uma unção de conquista, de provisão e de vitória, que o tempo da escassez chegue ao fim e o tempo da abundância comece, que a alegria de testemunhar seja maior do que a dor de esperar e que o novo de Deus se manifeste em cada área da vida, inclusive na área financeira. Senhor, que o Teu povo saia desta oração renovado, confiante e cheio de esperança, sabendo que o mesmo Deus que colocou o sonho no coração é o mesmo que dará os meios para realizá-lo. Que a paz que excede todo entendimento guarde cada mente, cada coração em Cristo Jesus. E que o Teu nome seja exaltado em cada conquista que está por vir. E nós declaramos em fé: o Deus da provisão está agindo, o milagre financeiro está em movimento, e a vitória será completa. Em nome de Jesus, amém e amém.